Estamos ao vivo. Já. Vamos começar essa brincadeira. Deixa eu colocar aqui. As perguntas aqui. Olá, Laine. Essa é a nossa amiga lá do sul, a lindona. Boa noite, linda. Como é que tá o sul aí? Seja bem-vinda. Então, aqui. São duas perguntas. Uhum. E aí, bonita? Tá frio? Aqui tá só um pouquinho, assim. Aqui tá quente de dia e frio à noite. Oi, Marlete, Ione, minha amiga de curso. Tudo bom, minha linda? Por onde você anda, mulher? Dá notícias. Vamos só aqui esperar um pouquinho mais, meus amores, para ver quem vai chegar, para nós iniciarmos aqui no nosso bate-papo sobre esse tema que é bem polêmico, né? É um tema polêmico. Mas a gente olhando com uma visão sistêmica, Aline, seja bem-vinda. A gente pode chegar a um ponto, né, de expandir um pouquinho mais aí a consciência, sair desse julgamento, né, de primeira mão. A ideia... A Marlete. Oi, Maria. Oi, Jax. Oi, Marlete. A ideia é essa, né? É verdade. Observar um pouco do contexto histórico dessa violência doméstica e observar no contexto Oi, Deja, sistêmico. boa noite. Na verdade, a violência doméstica ela é uma violência que desemboca no lar, mas é uma violência que vem de muito longe, né? Sim, exatamente. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui com vocês hoje. E também, no primeiro momento, a gente fala sobre o contexto histórico, a questão sistêmica, e depois a gente abre para perguntas, para quem tiver alguma pergunta, né? Acerca do tema. Oi, Gleice, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Estamos só aqui aguardando um pouquinho, ver quem vai chegar, tá bom? Enquanto o pessoal chega, deixa eu avisar para quem chegou, né, que nós estamos iniciando um novo projeto, né? Sim. É um novo projeto que a gente vai gravar, vai ser gravado, não vai ser ao vivo. O nome do projeto é Buscando Soluções, hashtag Buscando Soluções. É um programa que a gente vai gravar uma vez na semana, só para responder perguntas, né? Que às vezes as pessoas nos fazem perguntas no individual, no direct, e assim, são perguntas muito interessantes que se a gente responder para mais pessoas, a gente acredita que serve a mais pessoas, porque como a gente tem visto, a questão de um é a questão de muitos, né? Então, a gente vai fazer assim, a gente vai colocar ao ar todo sábado no nosso canal do YouTube, que é Escola de Constelação Familiar BSB, né? Sim. E também, mais uma coisa que nós criamos foi o nosso canal do Telegram, onde todos os dias eu deixo lá alguma percepção, né, que vem assim do nível mais profundo, que é quando eu estou no momento de mais introspecção, depois de uma conversa com ele, onde a gente tem uma percepção assim que nos leva alguns passos adiante acerca de algum tema. Então, a gente deixa lá todos os dias no Telegram, que é também Escola de Constelação Familiar BSB. Se você quer ficar mais pertinho de nós, é só você entrar lá, né? Ok, vamos iniciar com a Vamos temática. Sim. Oi, Brenda, Helenice, Larissa, sejam bem-vindas. Nós vamos começar aqui responder. Olhando para as provocações que a gente fez aqui nessas duas chamadas, né? E a gente vai depois abrir. A Deja está falando que eu ouço todas do Telegram, algumas ouço mais de uma vez. Legal. Maurício, boa noite.
Tudo bem? Então é isso, a gente vai começar agora. Quem for chegando vai se abancando. Nós vamos começar com essas duas provocações que foram feitas hoje acerca da violência doméstica, né? Sim. Antes de falar da violência doméstica, né, nós precisamos falar da violência como um todo. Então, assim, é um termo muito amplo. Então, nós vamos nos concentrar na violência no aspecto físico, sexual e psicológico, porque são os tipos de violência que mais ocorrem. E essa violência doméstica é algo construído, algo histórico. Então, novamente, nós vamos ter que olhar para a nossa cultura ocidental. Claro que essa violência doméstica, ela ocorre também na cultura oriental, enfim, ela está em todas as culturas. Mas a cultura ocidental, que está mais arraigada, né, faz parte do nosso processo de colonização, é o que nos importa nesse primeiro momento. Então, lá na Grécia Antiga, a mulher não tinha direitos jurídicos. Roma, bem similar. Novamente, nós vamos estar conversando com Grécia e Roma. E por que entre violência doméstica falar da mulher? Na verdade, a violência ocorre entre os dois. Tanto o homem é vítima de violência doméstica, como também a mulher. Só que em números percentuais, a mulher, e em dados históricos também, a mulher, o índice, né, de violência contra a mulher é muito maior do que o índice contra os homens. Até porque a impunidade também, historicamente, quando o homem cometia violência doméstica há muitos anos atrás, não vou falar muitos, nos anos 70, por exemplo, nos anos que é bem recente, nós tivemos vários casos, né, que mobilizaram reivindicações no Brasil entre os anos 70 e 80, porque esses homens, eles eram inocentados da violência contra a mulher. Como também ocorre, né, violência contra os homens, só que as mulheres geralmente pagam por isso. Então, isso é uma construção histórica que tem a ver com essa cultura ocidental de Grécia e Roma, tem a ver com a questão religiosa, certo? E ela desemboca no âmbito familiar. Por quê? Porque tudo isso, essa cultura ocidental, as questões religiosas, elas formam a base da família. E no âmbito familiar, do patriarcado, que é o nosso caso, o homem, para vocês terem ideia que essa violência é tão grande, que na Grécia, o homem, ele tinha um direito, né, na Grécia Antiga, né, ele era polígamo. Olha que interessante isso. E estava tudo certo. Já a mulher não tinha nenhum direito jurídico. Então, vocês percebem que isso vai se replicando, né, por várias gerações e desemboca em muitos. Nós atendemos várias pessoas que têm um histórico parecido de violência doméstica em que o homem é o agressor. Mas vamos agora olhar, né, isso tudo com uma visão sistêmica. Então, na visão sistêmica, nós temos que olhar o contexto histórico e o contexto familiar. O que essa mulher traz do seu contexto familiar, do seu sistema familiar, e o que esse homem traz. E aqui na relação de casal desemboca o que cada um trouxe, aí nós temos nesse grande encontro o produto que é a violência doméstica. Então, nós precisamos observar que, geralmente, as mulheres que na família têm muitos casos de vítimas ou casos de agressores. Olha que interessante. Na família da mulher, eu tenho muitas vítimas ou eu tenho muitos agressores. Então, esse comportamento, essa repetição, desemboca lá no relacionamento de casal. Da mesma forma, esse homem que vem de um contexto familiar em que tinha muita agressividade na família dele. Ou ele vai repetir isso sendo agressivo com a esposa, ou ele vai ser totalmente passivo, não ter nenhuma reação. Da mesma forma a mulher. Porque se vocês observarem, nós
em casos trágicos que essa violência gera agressão e até a morte das pessoas, principalmente das mulheres, ela, em vários momentos, aquilo vai tendo uma gradação, vai aumentando o nível. Começa com agressão psicológica, parte com agressão sexual, aí vem para agressão física, chegando até a lesões, até a morte. Aí vem a pergunta, por que essa mulher não reagiu antes? Principalmente na atualidade, onde nós temos, várias legislações que amparam a mulher, coisa que não havia no passado. Geralmente, quando nós colocamos isso no campo sistêmico, essa mulher está ligada ou a vítimas ou a agressores do sistema dela. Então ela repete isso de um lado ou do outro no seu relacionamento. É muito interessante observar e essa questão da violência, né? Hoje, antes de vir fazer essa live, eu me recolhi ali um pouco, que é um hábito meu, me recolher para poder perceber, para não ficar no mundo das ideias e para também olhar além do aparente, né? Que eu acho que é o mais importante na nossa função enquanto terapeutas, é olhar além do aparente, é olhar além do julgamento e enxergar de uma forma mais ampla. Então, eu gosto de me recolher para poder fazer isso. Então, eu me recolhi ali por uns 40 minutos e eu fiquei olhando para o homem e para a mulher ao longo do tempo. Eu fiz uma viagem no tempo. Então, fazendo essa viagem no tempo, eu voltei lá no tempo ainda que nós éramos, os nossos antepassados, ancestrais, andavam pela floresta, em bando, e eu fiquei olhando para esse homem e para essa mulher, e para as transformações que foram ocorrendo ao longo desse período. Imagine, segundo contam os historiadores, lá no período paleolítico, a mulher era a matriarca da família. Então, do sexo está mais ligado a... Peraí. O Jax acabou apertando uma tecla aqui do celular e apareceu outro vídeo nosso de uma live anterior. Então, retomando, Se você me atrapalha aqui com esse celular. Então, eu fiquei olhando para o homem e a mulher nesse período ainda. Então, lá na era paleolítica, a mulher era matriarca, segundo relatos. E lá ela estava intimamente ligada com a deusa mãe, então com a terra. Tudo era voltado ali para a mulher, o centro, Então, os símbolos daquela época eram mulheres com o ventre avolumado, mostrando a questão da gravidez, eram as partes íntimas da mulher, sua genitália, os seios. Então, a mulher era o centro, porque era ela que gerava a vida e que dava a luz. Depois, com o próprio desenvolvimento da humanidade, dos seres humanos, dos nossos antepassados, as coisas foram se transformando. Então, já no período neolítico, quando o homem começou a cultivar a natureza, cultivar agricultura, vai ajudando aí, e a ter rebanhos, o que o homem começou a observar? Que às vezes ficava um carneiro com várias ovelhas. E na época lá atrás, no Paleolítico, as mulheres elas podiam fazer sexo com todos os homens, porque não se sabia que apenas um homem era que gerava uma nova vida, Então não se sabia como que era esse processo. Então lá já na fase do Neolítico, o homem observou, criando seu rebanho, que às vezes ficava uma ovelha, 60 ovelhas, várias ovelhas, com o carneiro, e essas ovelhas todas emprenhavam e tinham os seus borreguinhos lá. Então o homem começou, através da observação, a ver que um carneiro só
conseguia emprenhar aquele tanto de ovelhas. Então ele começou a perceber que era o macho que era o responsável pela questão da fecundação. Exatamente. Então, com essa observação do homem lá atrás, tudo foi mudando para a mulher. Porque já não era mais a mulher o centro. Passou a ser o homem, era ele que determinava, era ele que engravidava a mulher, né? Então, a partir disso, ou a partir desse ponto, foram que as mudanças começaram a ocorrer. Então, o mundo que era dominado, digamos assim, onde a mulher era o centro, passou a ser agora o homem. Isso, aí nós saímos do matriarcado e vamos para o patriarcado. Exato, e aí a partir do momento que o homem percebe isso, o que acontece? Tudo vai mudando. Então quem vai tendo domínio de tudo é o homem, e aí a gente avança um pouco mais na história, tem a época das grandes conquistas, né? Conquistas de território e tudo, e quem é que sai para conquistar novos territórios? E aí, qual foi o ambiente que esses homens caminharam para percorrer e para tomar outros territórios? Você podia falar um pouco disso, né? Dos ambientes? Não, assim, né? As lutas, as guerras. Sim, aí nessa sociedade matriarcal, ela não tinha essas conquistas, ou melhor, você não teria. Se a sociedade matriarcal tivesse, como é que se diz? Qual a palavra agora que me veio? Se nós ainda hoje Se nós ainda hoje a gente não tinha chegado aonde? Matriarcal, na sociedade matriarcal, agora na atualidade, dificilmente nós teríamos essas grandes guerras, certo? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, grandes navegações. Por quê? Porque ela é uma sociedade mais tranquila, de maior movimento de paz, sem grandes ambições. Então, a gente, num olhar sistêmico, tudo é válido, certo? Em certo momento, essa força feminina ela é muito válida. Em outro momento, esse desenvolvimento do patriarcado foi válido. Só que agora, na atualidade, isso não é mais necessário. Por quê? Porque nós podemos unir as duas forças, o feminino e o masculino, sem essas disputas. Ou seja, nós vamos ter um mundo de paz, um mundo mais tranquilo, se houver um equilíbrio entre o masculino e o feminino. Observem, será se o homem, sem esse espírito guerreiro, iria participar de tantas guerras? Os homens iriam participar? E muitas das guerras, vocês observam que não tem nenhum motivo aparente. Um líder decide fazer aquela guerra e vai todo aquele grupo de homens seguindo cegamente esse líder. Que na maioria das guerras nós vamos observar isso. Então, a vantagem, né, esse é o meu ponto de vista, na sociedade matriarcal nós temos paz, mais tranquilidade, só que menos tecnologias. E na sociedade patriarcal nós vamos ter mais guerras, só que várias tecnologias. Ok? Tá, desde que a gente fala. E assim, por que a gente está falando isso para vocês? Trazendo essa questão do contexto masculino ao longo da história. Porque veja bem, fala-se, né, a gente observa que o homem tem uma tendência maior à violência. Mas de onde vem essa tendência do homem à violência? Tem a ver com o seu próprio contexto histórico. Sim. Tem a ver com o que foi exigido desse homem ao longo da humanidade para que ele também se tornasse assim. O ambiente do homem sempre é um ambiente, né, do que a gente vê, um ambiente de violência. Imagine numa guerra. Imagine nessas cruzadas que tiveram. Imagine no desbravar os oceanos para poder alcançar outras regiões e fazer aí na época das navegações. Então o homem, ele conviveu sempre num ambiente de violência.
Então isso é histórico e o desenvolvimento da humanidade também é o desenvolvimento dos nossos antepassados. Aí você vai dizer, Maria, mas isso não justifica. Claro, a gente não está aqui para justificar e eu não estou aqui para defender os homens, né, com a questão da violência doméstica. Na verdade, a gente está aqui apenas para trazer uma visão mais ampla de algo que está acontecendo no aqui e agora. Porque o que a gente observa? Quando tem um caso de violência doméstica, é uma comoção, né? Agora não está mais aparecendo, eu também não sei se está aparecendo na televisão, porque eu realmente não assisto televisão. Mas teve uma época que era só, qualquer noticiário era falando sobre isso. E aí, como é que é colocado isso? Pega a mulher, coloca como a vítima, porque ela realmente está machucada, está ferida, às vezes foi morta, e coloca o homem como o grande agressor. E isso não vai, isso, né, na superfície é realmente isso. Mas o que nós queremos trazer para vocês é um olhar além do aparente. É o que atua por trás disso, para que um homem que um dia, né, casou com essa mulher, ou então namorou com essa mulher, amou essa mulher, chega a esse ponto de machucá-la dessa forma. E essa mulher também que se permite ficar nessa situação até que chegue a uma situação como essa. Compreende? Então, aqui a nossa provocação é para isso. É para que você saia desse nível de julgamento, dessa primeira imagem que aparece e que você olhe com uma outra lente. Porque todas as vezes que a gente olha dessa forma limitada, com julgamento, o que acontece? A gente fica preso naquilo ali. Tá bom? Então vamos ver o que a Deja falou aqui e depois a gente retoma. Jacques, por falar em violência, como é para um policial que conhece as questões sistêmicas lidar com isso no cotidiano da profissão? Torna-se mais fácil ou não? Boa pergunta. Boa pergunta. Torna-se mais fácil. Só que no início, lá atrás, há 10 anos atrás, eu vivia uma grande contradição. Porque a nossa formação, o que ela bem coloca, agora estou falando da atualidade, né? A nossa formação, ela é violenta. Olha que interessante isso. E principalmente no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer polícias da Europa e eu verifiquei, e lá eu fiquei abismado. Eu falei, caramba, eu fui agredido na minha formação. Então observe que isso é replicado. E quanto mais o país está mais atrasado no seu desenvolvimento, mais ele replica a violência em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Então eu cheguei a essa conclusão, que a nossa formação é violenta e a sociedade é violenta. Então hoje eu já consigo, né, olhar com tranquilidade, muito quando eu vou para uma ocorrência, né, porque nós também estamos na administração, mas também atuamos na atividade fim, né? Então quando eu vou para uma ocorrência eu olho para todas as partes e converso bem antes. Toda vez que eu estou num policiamento eu converso com o efetivo, oriento. Então eu percebo que eu acalmo aquele ânimo, né, guerreiro que faz parte da nossa formação. Isso tem uma importância? Tem. Por quê? Se você vai para uma guerra, vai para um combate, você tem que estar preparado para tal. Agora, a questão da mesma forma que nas famílias se replicam, ou melhor, se replica a violência histórica e a violência familiar, na atividade policial você replica o que você passou. Olha que interessante isso. Então você repete. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Olha só, o Rodrigo está falando que está dirigindo, vai assistir depois. Grande beijo, Rodrigo. Então, voltando, né, a essa questão do olhar para o homem. Então, imagine, nós fazemos parte de uma sociedade patriarcal hoje, né, desde muito tempo, aonde o homem, ele
ele nasce num ambiente patriarcal, né? Isso começou lá de trás, através da necessidade das próprias transformações. Então, assim, eu não sou a favor nem do patriarcado e nem do matriarcado. Isso é um ponto de vista meu. Eu acredito que o homem e a mulher, eles são diferentes, porém equivalentes. Cada um desenvolvendo aquilo que faz parte do seu cotidiano e da sua vida, né? Em cada época, né? Cada época, cada um faz aquilo que é possível. E eu acho que hoje o convite que está sendo feito pelas mudanças que estão acontecendo, por todos os sintomas que nós estamos vendo aí, é um convite para isso. Nem patriarcado, nem matriarcado, mas sim uma junção dos dois, aonde cada um desenvolvendo as suas funções, a gente possa chegar num ponto de equilíbrio. Mas voltando um pouco, imagine esse homem, né? E essa mulher também, mas vamos falar aqui do contexto do homem. Esse homem que foi criado para ser violento, porque assim, desde pequeno, o menino ele não pode chorar, ele não pode expressar fraqueza, ele se caiu, machucou, não dói. Então assim, o menino desde cedo, ele é criado para ser guerreiro, né? Até hoje, se a gente observar os pequenininhos, a primeira coisa que se diz é: menino não chora, deixa de moleza, levanta. Então assim, o menino ele já é treinado para não expressar os seus sentimentos, ainda mais se for sentimento de fraqueza. Agora ele é sempre motivado a, né, dar o máximo de si e expressar força e coragem, mesmo quando não é isso que está acontecendo. Mesmo quando ele às vezes quer expressar uma outra coisa. Então assim, homem não chora. Quem nunca ouviu essa frase? Então me veio uma frase um dia desses que que é assim: o homem de certa maneira também é vítima de uma sociedade da sociedade patriarcal. Quando eu falei essa frase para algumas pessoas, né, inclusive para ele falou: ó, você precisa tomar cuidado com essa frase, porque ela pode ser polêmica e tudo. Então eu fui conversar com uma amiga que faz trabalho com homens, é uma psicanalista, psicóloga, psicanalista junguiana. Então ela falou para mim: Maria, é isso mesmo. O homem também é vítima da sociedade patriarcal. Porque nós mulheres que criamos esses homens, nós também somos machistas, né? Sim. A gente trata os meninos de uma forma muito diferente. Então, assim, esses homens machistas, nessa sociedade patriarcal, é criado por mulheres que também são machistas por conta dessa sociedade. Então, às vezes a gente sofre os efeitos disso, mas a gente não se dá conta e a gente tem isso como uma forma natural. Então eu sou muito grata às feministas porque elas estão trazendo isso à luz, né? Só que a única coisa que eu não concordo é o posicionamento de ficar contra os homens, porque eu vejo que os homens também têm as suas feridas. Sim, e olha que interessante. Eu e ela, nós somos 50% homem, 50% mulher. Ou seja, nós temos um lado masculino, um lado feminino. Olha que interessante isso. Só que o homem não pode entrar em contato com esse lado dele. Pelo menos atualmente isso já é possível. Mas em algumas sociedades isso nem é permitido, né? Então olha que interessante isso. Então o homem ele é tolhido, ele é retirado. Ele tem que esconder esse lado dele. E aí a violência contra ele vem de vários âmbitos, ela já colocou várias aí. E uma delas é esse, ele não pode entrar em contato com esse lado. E olha só que interessante, olhando na visão sistêmica, nós somos 50% papai e 50% mamãe. Se o homem é 50%, né, feminino, que vem do lado da mãe, se ele, né, por conta dessa sociedade machista, né, modelo patriarcal, exigir do homem certa postura, o que acontece? Ele não entra em contato com esse lado que vem da mamãe, então ele fica mais pobre. Sim. Assim também como nós mulheres,
quando nós estamos brigados com o masculino, quando a gente está numa postura de enfrentamento com o masculino, esse lado nosso, desses 50% que vem do nosso pai, nós também não podemos acessar. Só que olha como que é interessante isso. Como a gente está brigado com o masculino e não quer acessar esse masculino por alguma razão, ou não quer ou não pode, o que que acontece? A gente precisa se manifestar esse masculino de alguma forma. Então, o que que a gente faz? A gente se masculiniza, às vezes no nosso corpo, às vezes na forma que a gente se veste. Então, de alguma forma, a gente vai manifestar isso, mesmo que seja nessa forma de exclusão. Pode. Sim, e nós temos outro aspecto, né? Nosso país, né? Ele sofreu a colonização dos europeus, principalmente dos portugueses. E aí nós temos a violência contra as indígenas, contra as africanas. Ou seja, a maioria de nós, a origem da nossa família, dos nossos antepassados, está ligados a atos de violência. Olha que interessante isso. Então, no campo sistêmico, nós já tivemos oportunidade de participar de algumas constelações, vou citar o nome aqui, históricas, constelações que envolvem, né, essa questão dos portugueses, dos indígenas e das africanas, que geralmente todos sofrem. Olha que interessante, a gente tem a visão do português como aquele agressor, mas o agressor, ele também sofre, a sua alma também sofre. Então, acolher isso tudo é uma forma de dar um passo em direção à paz e buscar o equilíbrio que nós podemos fazer hoje. Nós podemos fazer bem diferente do que aconteceu com os nossos antepassados. E olha só, pessoal, eu queria agora exemplificar para vocês e clarear mais essa visão sistêmica da violência doméstica, né? Então, vamos lá. Um homem e uma mulher que eles, por alguma razão, eles se atraem. E a gente já viu que um relacionamento de casal não é um relacionamento entre somente um homem e uma mulher. É um relacionamento entre dois sistemas familiares. O sistema familiar do homem, né? Imagina aqui o sistema familiar do Jacques aqui atrás dele, mais o meu sistema familiar aqui atrás de mim. Então, quando a gente se une, as nossas histórias também. Então, o que a gente vê nessa dinâmica da violência doméstica? Então, aqui nós temos um homem que é o violento, vou aqui dizer porque é a maioria dos casos. A gente sabe que tem homem que apanha também das mulheres, mas isso não é muito divulgado, né? Exatamente. Mas assim, o que aparece mais é a mulher que sofre a violência. Então, tá aqui, nós temos um agressor e aqui temos uma vítima. Quais são as dinâmicas que a gente observa que acontece? Então, esse homem, ele pode vir de um sistema de agressores, aonde ele está ligado a um agressor anterior, às vezes a um assassino, e ele traz essa agressividade. Ou ele também pode estar ligado a uma questão ambiental. Ele presenciou isso lá na infância, ele é filho de um homem que também era agressor, que batia na sua própria mãe, e ele ficou preso a esse modelo. Então, aquilo causou uma dor nele muito grande de observar aquilo. Ele tem uma crítica severa, ele tem uma ferida com relação àquilo. A gente já viu que tudo que a gente exclui nos aprisiona. Então, quando ele cresce, ele é pressionado por essa consciência a também repetir. Então, existem, aqui eu estou dizendo duas formas, podem haver mais do que isso, mas é o que a gente já viu. E aqui do outro lado, tem essa outra forma também. Ele pode vir de um sistema de vítimas, aonde muitas pessoas foram vítimas, muitos antepassados, então ele toma a dor dessas vítimas e se torna um agressor. Então é como se ele viesse vingar, ele vem como vingador. Então beleza. E desse outro lado tem essa mulher, que é a vítima, né? A mulher que apanhou,
e que apareceu aí nas mídias sociais com a cara toda arrebentada. Então essa mulher também ela pode estar ligada a um sistema de vítimas, de mulheres vítimas que sofreram isso. Então, por lealdade a essas mulheres, ela diz o seguinte: eu também. Então ela atrai um homem, olha só, ela atrai um homem para cumprir isso aqui que está a serviço do sistema dela. Então esse homem agressor encontra essa mulher vítima para que algo aconteça, que está a serviço dos dois sistemas, compreende? Ou essa mulher também, ela pode vir de um sistema de agressores, de agressoras, não sei, de agressores, e como forma de equilibrar, de compensar o sistema dela, ela vem e se oferece como vítima, como Marte, né? Sim. Então, observem, na primeira camada, na aparência, é um agressor e uma vítima, mas o que a gente vê às vezes numa constelação é que essa mulher, ela com essa postura de vítima, ela é muito mais agressiva do que o agressor. Então, às vezes, as representantes, elas vão para cima desse homem. E ele já vem de uma dinâmica familiar de agressividade, ele está a serviço, então é um grande encontro. Então, na verdade, por isso que o Bert Helling diz, né, que às vezes a vítima é muito mais agressiva do que o próprio agressor. E é o que a gente vê nessas dinâmicas, mas nem é certo e nem errado. A única coisa é que existe algo por trás que está movimentando esses dois. Eles não estão tão livres para fazer de outra forma. Por isso que ele fez um questionamento inicial. Como que essa mulher não consegue sair de uma relação onde ela, no menor sinal de violência, ela capace o gato? E ainda mais hoje, com todos os recursos que nós temos, né? Exatamente. Porque as nossas antepassadas, tudo bem, elas se deixassem esse marido agressor, para onde elas iriam, né? Então, assim, o que elas iriam fazer? Às vezes os pais não queriam, né? Não aceitavam. Não, vá lá que você precisa aguentar, é seu marido, você se vira. Mas hoje existem muitos recursos aonde a gente pode buscar ajuda. E, no entanto, existem mulheres que ficam na situação até o ponto de realmente serem machucadas seriamente, porque isso não começa já nesse nível. Vai acontecendo aos poucos, né? Sim, na verdade é como se fosse uma escala de agressão. Tanto em relação ao homem que agride a mulher, como o contrário. E aí nessa escala que inicia com pequenas provocações verbais, de âmbito psicológico, no âmbito sexual e no âmbito físico. E olha que interessante o que a Maria colocou. É um grande encontro, na realidade é isso. Só que esse grande encontro se transforma numa tragédia. Isso pode ser evitado? Sim. Se cada um, né, olha para o seu sistema, procura resolver as questões do seu sistema, resolver no seguinte sentido: olhar para aquilo, verificar o que está acontecendo, o que me leva a ser tão agressivo, o que leva essa mulher a ser tão vitimista, né? a aceitar tanto essas agressões. E aí, se você consegue olhar isso com o casal no início do processo, ou um pouco depois, mas o ideal seria no início do processo, o que nós teríamos? Soluções, e esse casal iria seguir com outro rumo, com outra forma, e essa violência não chegaria à tragédia que a gente todo dia ouve, assiste, recebe, enfim. Olhando para o aspecto individual das questões de cada um, nós teríamos várias soluções para diminuir essas agressões, né, que ocorrem entre os casais. Porque seria, né, seria um tornar-se consciente, porque imagine você saber que você está sendo movimentado por algo maior, né? No momento que você viesse explodir com uma violência,
automaticamente você ia dizer, opa, peraí, eu preciso olhar para os meus antepassados, para todo esse contexto histórico e dizer, eu posso fazer um pouco diferente. Mas como diz lá o nosso mestre Jung, enquanto você estiver consciente, o inconsciente, né? O inconsciente vai te governar e você vai achar que é o acaso, é assim mesmo. Só que nós temos visto que não é assim, né? Existem forças maiores que nos movimentam e é isso a visão sistêmica. Por isso que a gente tem trazido temas aqui para a gente olhar com essa visão mais ampla, para a gente sair da questão do julgamento. E não é que com isso o agressor, né, mesmo que seja na superfície, vai deixar de arcar com as consequências. Não é isso. Quem agrediu, né, que está ali registrado, que está consumado, precisa arcar com as consequências. Mas no meu ponto de vista, eu acho que o homem também está doente. O homem também está ferido e independente do que ele tenha que arcar, eu acho que o homem precisaria ser tratado, né? Era preciso olhar, é preciso também olhar para esse homem agressor, porque quando eu agrido alguém, eu também estou me agredindo, eu também estou me ferindo. Será se o que acontece com esse homem depois que ele agride essa mulher? Eu sempre fico olhando para isso, sabe? Não tem como eu separar isso. Eu vejo a mulher, eu imagino a sua dor e todas as questões que envolve, né, aquele fato. Mas eu também não deixo de olhar para o homem e de sentir a sua dor. Eu sei que pode ser que alguém que esteja nos ouvindo não concorde com o meu ponto de vista. Tá tudo bem, mas eu sempre olho também para a dor do homem, porque eu convivo, né? Eu tenho muitos irmãos homens e eu tenho um pai e eu tenho um marido que já foi muito agressivo em essência, nunca me bateu, tá? Não estou dizendo aqui, não é porque a gente está em público, mas nunca me bateu. Mas um homem que eu sentia nele toda essa potencialidade da agressividade, né? Então, eu posso dizer, os homens também estão machucados, os homens também precisam de apoio. O que é a Temos uma pergunta. Já tivemos um aluno pequeno que batia no rosto de uma determinada aluna sempre nas segundas-feiras. Fomos investigar e descobrimos que ele presenciava a mãe apanhar do pai no final de semana. Sim. Olha que interessante, né? Você está citando uma situação ambiental, é isso? Nós temos uma situação ambiental. Ele repetia aquilo que ele presenciava, né, no final de semana, na segunda-feira. Isso ocorre muito, né? E a Maria acabou de colocar aqui. Na realidade, geralmente, homens e mulheres que vêm de famílias com histórico de agressividade, eles tendem a repetir isso de alguma forma. A mulher muitas vezes se vingando do marido, só que na verdade ela queria se vingar do pai, né? A gente já tem visto isso muito nas constelações. Ela queria ter feito algo contra o pai e não fez, e aí o marido ou outros homens, né, nos seus relacionamentos, ela se vinga dos homens. Sim, e agora eu acredito que nosso tempo está próximo da meditação. Se tiver mais alguma pergunta, vamos responder. Eu acredito que é um tema bem específico mesmo, né? Então, assim, não dá para aprofundar muito também, porque cada caso é um caso, né? Mas, basicamente, o que a gente vê dentro das constelações é isso, nessa visão sistêmica, né? É que esse homem e essa mulher, eles se atraíram por alguma razão e nessa atração, o que acontece está a serviço do sistema familiar, dos sistemas familiares, para que algo venha à luz. Normalmente alguém que está excluído lá atrás, alguém que inicialmente foi um agressor, inicialmente foi a vítima
Então, é isso. Quando esses sintomas aparecem, é uma oportunidade de olhar para incluir. Sim, exatamente. É um tema polêmico, né? Tema que envolve violência, agressão, é polêmico. Mas no olhar sistêmico, nós temos visto soluções ou possíveis soluções, de acordo com o que a Maria colocou. Olhar de outra forma e buscar o equilíbrio ali. A partir do momento que cada um olha para o seu sistema e no casal, na relação, busca o equilíbrio, a violência vai embora. Obrigada, amor, Um abraço a todos. pela sua colaboração. Quem está aí, a gente vai fazer agora um momentinho de integração para a gente olhar para isso, né? Para a gente olhar para essa questão da violência que todos nós temos dentro de nós, né? Todos nós temos um certo nível de violência. Alguns estão mais livres para não deixar que essa violência se apodere de si, e outros, infelizmente, estão aí presos numa dinâmica familiar mais profunda que não permite ainda que ele ou ela faça de uma forma diferente, tanto no caso do agressor como no caso da vítima. Mas o nosso objetivo com essa live, trazendo esse tema, é para que nós que estamos fora ou já vivenciamos isso, enfim, que a gente tenha um outro olhar acerca dessa situação, onde a gente não fique ali preso no julgamento e apontando o dedo e acusando, porque a gente não sabe o que está por trás daquelas duas pessoas, daquele casal, para que a gente não se pegue aí tendo que no futuro ver um descendente nosso se submetendo a uma situação dessa por conta do nosso julgamento, porque aquilo que nós julgamos nos aprisiona, tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos um pouquinho e respirem profundamente. Respira mais uma vez. Solta o ar. Vai, meu bem, pede para a Isadora ficar em silêncio ali. Vai trazendo atenção para o seu corpo. Vai trazendo atenção para os seus pés, para a pontinha dos dedos, para a sola dos pés. Vai subindo, vai trazendo atenção para suas pernas, para suas panturrilhas, para os seus joelhos. Traz atenção para suas coxas, traz atenção para sua virilha, traz atenção para a sua região sexual, para o seu glúteo. Traz atenção para a sua coluna. Traz atenção para a sua nuca, para a sua cabeça. Vem, traz atenção para o seu rosto, para a sua boca, para os seus braços, até chegar nas suas mãos. Sente as suas mãos, sente a pontinha dos dedos. E agora você traz atenção para o seu coração. Olha para o seu coração. Olha para os seus julgamentos. Olha para os seus sentimentos acerca da violência doméstica. Qual que é o seu ponto de vista acerca da violência doméstica? O que você costuma dizer quando você se depara com um quadro de violência doméstica? Quem você enxerga? A mulher? O homem? Ou você tem os dois no seu campo de visão?
Agora, se você não tinha esse olhar mais amplo, agora você tem. Agora você pode olhar para os dois e olhar além dos dois. A pergunta que a gente pode fazer é: o que leva duas pessoas a essa situação? Quais são as dinâmicas às quais eles estão presos? Ela, ele. Então, quando a gente olha com esse olhar mais amplo, que dá um lugar para os dois, a gente sai dessa posição de julgador, de juiz, de apontar o dedo. E a gente fica como um observador, ali torcendo que tudo fique bem, que ambos encontrem uma solução, a menos dolorida possível. Porque a dor não é só de quem é agredido, a dor também é do agressor. Então respira profundamente. E agora, tendo um lugar no seu coração para os dois, você retorna para o aqui e agora. E agora, com um novo olhar, uma nova lente, você abre os seus olhos, procurando agir, se posicionar sem julgamento. Ok? Então eu vou ficando por aqui. Só lembrando para quem está aí que nós temos lá o canal no Telegram, onde a gente todos os dias deixa uma postagem, alguma percepção que vem lá do profundo. Também lembrando que nós vamos iniciar um projeto que é Buscando Soluções, onde a gente vai responder as perguntas das pessoas que nos mandam no privado. A gente acredita que essa resposta pode servir a mais pessoas. Tá bom? E por hoje é isso. Eu agradeço a cada um que ficou aí, a cada um que esteve aqui conosco. E até amanhã, na próxima live, às 20h22. Um beijo!